Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez a gente te agradece pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, ó Pai. E por permitir que a gente possa estar aqui, ó Pai, te louvando, te adorando, Senhor. Pai, nesse momento nós pedimos a tua presença manifesta, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Para isso nós pedimos que o Senhor inspire, encha o coração da Katsui, Senhor, que vai trazer a tua mensagem para nós, ó Pai. Que o Senhor dê sabedoria a ela, que ela consiga transmitir aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, Senhor. Dá sabedoria a ela, Senhor, prepara, Senhor, a nossa mente, prepara o nosso coração, o nosso espírito, Senhor, para receber da Tua palavra, Senhor, que ela possa fazer diferença, Senhor, nas nossas vidas. Nós oramos desde já, entregando esse momento nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça, a paz de Jesus e as santas incomodações do Espírito Santo estejam com todos nós nesta manhã. Irmãos, ontem a gente teve num culto bem especial com pessoas da Igreja Metodista Livre ao redor do mundo. Esse culto foi celebrado lá em São Paulo. E o pastor Bolívar, lá de Marília, da Imel de Marília, o pastor Oscar Hayashida, lá de Amambai, no Paraguai, e o Binho, eles foram consagrados pastores presbíteros, então eles são agora pastores da denominação em qualquer lugar do mundo. Foi um tempo de muita alegria, mas com muito temor, reconhecendo que é só por causa do Senhor Jesus que não só esses pastores, assim como os outros 14 pastores que foram consagrados, assim como todos os bispos que estavam lá, ficou muito claro o quanto que a gente depende de Deus para amá-lo e para obedecê-lo. E a mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, ela foi baseada na pregação que a gente teve ontem. Quem pregou ontem foi o bispo da Índia. E esse bispo ele é o presidente do Conselho Mundial de todos os bispos ao redor do mundo. Então, nós que somos metodistas livres, nós temos os nossos pastores presbíteros de cada igreja local, e acima desses pastores tem um bispo, que seria pastor de pastores, e todos esses bispos, então um bispo de cada país, eles se reúnem para pensar, orar, clamar a Deus por orientação para a denominação ao redor do mundo. Bom, e esse bispo lá da Índia, que eu não sei falar o nome, vocês me perdoem, procurem na internet depois a foto dele, o nome dele. Esse bispo indiano, ele compartilhou sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é Pai Nosso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O pastor Daniel, na semana passada, ele falou para os que já são de igreja e que em algum momento participou de escola bíblica ou frequentou já alguns cultos da vida, sabe que está escrito em João 3,16, que é... Legal, Deus amou o mundo de tal maneira. Legal, bacana. Estava esperando um pouquinho mais alto, mas tudo bem. E ele falou, e 1 João 3,16? O que está escrito? Não, 1 João, primeira carta. Pode abrir aí, agora vocês podem colar. 1 João 3,16. Primeira carta a João 3,16. Também fala sobre amor. E fala de uma forma um pouco mais próxima à nossa vida. Quem tiver com NVI, lê em voz alta, por favor. Todo mundo junto. Nisto conhecemos o que é amor. Quem deu a vida por nós?
E então nós damos as nossas vidas. Legal. Então é bom, né, decorando esses 2 versículos. Agora, o que está escrito em Êxodo 3,16? Quem souber de cor, aí eu até dou uma caixa de bis no próximo domingo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 3,16? Eu só sei de cor porque eu fiquei lendo antes de compartilhar com vocês, mas eu também não sabia, não. Êxodo 3,16, acho que vai estar projetado na tela também. Diz assim: Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Qual que é o contexto desse versículo? Aqui é uma conversa entre Deus e Moisés. Moisés está sendo chamado por Deus por meio de um arbusto que pegava fogo, mas não se queimava. E Deus, naquela experiência sobrenatural, ele fala: Moisés, vai lá e fala com o povo de Israel, e fala com as autoridades do Egito, e mostra para eles que eu estou ouvindo as orações deles, e eu vou libertar o povo de Israel do domínio do povo egípcio. E Moisés fica meio receoso e fala: caramba, mas quem que eu sou? Faz 40 anos que eu estou aqui cuidando de ovelha, no meio de um povo, no meio de Midian, que nem é povo de Israel, que nem é povo de Egito, é um outro povo. Eu nem pareço mais com o povo de Israel, nem pareço mais com um hebreu. Como é que eu vou falar para eles que o Senhor apareceu para mim e eu vou ter que agora liderar um povo inteiro e ainda falar com a maior potência do mundo, econômica, social, política da época? E aí Deus pega e fala: Moisés, vai lá, reúne esse povo e fala que eu, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, estou ouvindo os clamores, eu sei das dores que esse povo está passando e eu vou intervir nessa situação. Então é nessa situação, é nesse contexto que Deus fala isso para Moisés. E o bispo indiano, ele fez uma reflexão muito bacana em cima do que significaria esse Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Uma coisa que me impacta quando eu fico imaginando, muitos dos bispos que estavam ontem lá, eles eram de países como Índia, como Filipinas, como Congo, Zimbábue, Guiné, vários países da África, que eu nem consigo lembrar do nome direito. E são pessoas que vêm de um contexto em que o sofrimento, em que às vezes a condição deles próxima à escravidão física é muito mais real do que para a gente. E imaginar o contexto de onde é que esse pastor vem e quando ele compartilha essa palavra, traz um pouquinho mais de profundidade na mensagem, quando eu penso de quem é que está falando, do que essa pessoa viveu. Então, imaginem esse pastor indiano, que eu não sei, Índia está sendo governado por um político que é bem radical, ele tem perseguido cristãos, tem perseguido até muçulmanos, por ser um radical do hinduísmo. É um governo que tem restringido vistos para que estrangeiros permaneçam na Índia com crenças diferentes da deles. É um país que está sofrendo economicamente, sofre com superpopulação, sofre com crenças que preferem dar leite para ratos ao invés de dar leite para crianças. Então, é um país com muitos problemas, mas que o evangelho ainda floresce nessas circunstâncias. E ele fala, então, de Deus de Abraão, lembrando que Abraão foi aquele homem que Deus chamou para ser o pai de muitas nações. Aquele homem que Deus chamou e falou: cara, eu vou te abençoar muito, para que você abençoe muitos outros.
E Abraão assumiu aquela promessa e ficou esperando. Bom, Deus vai me usar para eu ser pai de nações. E ele esperou, 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 e não teve um filho. Como é que eu vou ser pai de nações se eu não tenho nenhum filho? Eu não sei o que Deus prometeu para esse pastor ou para os nossos irmãos indianos, mas que eles têm esperado, esperado, esperado e ainda não viram nada acontecer. Eu não sei o que talvez Deus tenha prometido para você em algum momento da sua vida e que você tenha esperado, esperado, esperado e ainda não aconteceu. Mas esse nosso irmão, ele lembra que Deus é um Deus de impossível, que esperou Abraão ficar com mais ou menos 100 anos, com a Sara ter mais ou menos 90 anos, para então fazer um milagre e gerar vida de um útero que já estava velho, de gerar vida num casal que não tinha mais como, por meios naturais, ter um herdeiro. Deus de Abraão é o Deus do impossível. É o Deus que, às vezes, espera as circunstâncias ficarem sem saída nenhuma, para que a gente, então, dependa somente de Deus e Ele entre na história e Ele haja. Que Ele espera que a gente clame a Ele e ouça Ele, busque-o, para que quando a gente estiver realmente entregue, sem mais opção nenhuma, Ele vem, aparece e faz o impossível acontecer. O que é impossível na sua vida hoje? O que você tem clamado a Deus ou pedido a Deus e que às vezes fala, nem sei mais porque eu estou orando, porque não é possível acontecer isso? Eu não sei se é uma cura física, emocional, do coração. Eu não sei se é a conversão de uma pessoa muito próxima tua. Eu não sei se é alguma coisa na sua carreira, na sua profissão, na forma como você atua na sociedade. Eu não sei o que é que tem te incomodado tanto que às vezes você é tentado a perder as esperanças. Mas a Bíblia nos lembra que Deus, o nosso Deus, é Deus de Abraão e que realiza o impossível. É um Deus que realiza milagres. E se está de acordo com o plano dele, se a bênção que você vai receber, assim como Abraão recebeu, vai fazer com que ele abençoe várias outras pessoas, que aquela bênção que cai sobre aquela família vai reverberar em muitos outros lugares. Essa bênção, essa coisa impossível também pode acontecer com você, também pode acontecer na sua vida. Abraão foi chamado para ser muito abençoado, para que ele pudesse abençoar muitos outros. Quando o pastor estava pregando isso, o que veio no meu coração foi em Deus. Sabe qual que é meu impossível? É continuar trabalhando para que milhões e milhões de muçulmanos conheçam a Jesus. É impossível o mundo muçulmano seguir a Jesus. É impossível. Tem hora que a gente fica, caramba, eu estou trabalhando para isso mesmo, eu estou gastando as horas do meu dia, eu estou gastando a minha inteligência, os meus dons, o meu dinheiro, para que muçulmanos sigam a Jesus. E durante a ministração de ontem, sim, Deus é Deus do impossível, e milhares de muçulmanos e milhões de muçulmanos podem sim seguir a Jesus. E eu vou continuar pedindo isso, eu vou continuar trabalhando para isso, eu vou continuar orando para isso. Qual que é o impossível para você? O que é algo muito grande que vai ser impossível de acontecer? Continue clamando. O segundo ponto é que Deus também é o Deus de Isaac. E o pastor nos lembrou de um episódio com Isaac que foi muito marcante. O Isaac, ele estava lá no meio de uma montanha sem entender o que estava acontecendo, porque ele estava lá na sua adolescência, só ele e o pai dele, o Abraão. E o Isaac não estava entendendo o que ele estava fazendo naquela montanha, porque o pai dele falou que eles iam fazer um sacrifício. Só que não tinha nenhum animal para eles sacrificarem.
E o Isaac não estava entendendo direito o que estava acontecendo. O Isaac não sabia que ele ia ser o sacrifício. E nessa passagem, o que acontece, muitos de vocês já conhecem, é que Abraão, em obediência e amor e temor a Deus, ele pega aquele filho da promessa que depois de anos de espera, Deus concede, e vai entregar a Deus em sacrifício. E ele prepara o Isaac, devia estar amarrado, e quando Abraão vai matar e sacrificar o seu próprio filho, Deus fala, para. Eu entendo que você me ama e vai me obedecer. E você não precisa agora sacrificar o seu filho, porque eu já testei o seu amor e a sua obediência. Olha lá para aquele arbusto. Tem um animalzinho ali, tem um cordeiro ali. Ali está o sacrifício, você não precisa mais sacrificar o Isaac. E aí o Abraão, com o coração aliviado, um coração grato, e acho que Isaac também, com um coração muito grato, Abraão vai e chama Jeová de Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aquele Deus que concede aquilo que ele está precisando para ser entregue na hora certa. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Então, o pastor nos lembrou que o Deus de Abraão, ele nos remete àquele Deus do impossível, dos milagres, e o Deus de Isaac é aquele Deus que dá tudo aquilo que a gente precisa. É o Deus da provisão. E é muito interessante, né, perceber que a provisão para o Abraão foi um cordeiro, foi algo físico e material, mas a provisão afetou a alma, os sentimentos, o coração, as emoções e o papel social do Abraão. A necessidade dele não era ter um cordeiro, era ter o filho dele, mas Deus envia, então, um cordeiro para que ele continue tendo filho. E, então, assim, é algo material, mas que traz alguma coisa que é mais abstrata, que não é tão concreta. E quando a gente fala Jeová Jiré, o Deus da provisão, sabe o que vem a primeira coisa na minha cabeça? É o Deus que dá dinheiro para a gente. Não é quando a gente está orando e clama, Jeová Jiré, dá a provisão, ou é por porta de emprego, ou é por uma dívida que eu tenho que pagar, uma conta, recursos financeiros para alguma coisa. E aí, quando o pastor estava pregando essa parte, eu falei, qual que é a necessidade a ser provida? Você precisa de provisão para quê, Katsui? E eu fiquei pensando assim, ai, Deus, sabe o que eu queria? Eu queria ter dinheiro para pagar umas 2 pessoas para trabalhar com a gente lá na Frontiers. Está tendo muito trabalho, a gente não tem dinheiro para pagar salário para as pessoas, e se viessem 2 pessoas, a gente conseguiria pagar um salário para elas, elas trabalhariam com a gente. Porque até hoje, todo mundo que trabalha lá com a gente paga para trabalhar, literalmente. Inclusive a Miyuki. Só abrindo um parênteses aqui, dentro do staff da liderança da Frontiers, tem a diretoria, que somos 4 pessoas. A gente tem uma coordenadora de member care, de cuidado, que é a Aline, é uma psicóloga que tem uma clínica lá em São Paulo, em Perdizes, atende muita gente e está dedicando agora parte do seu tempo para atender o pessoal da Frontiers, no campo. E a coordenadora de comunicação é a Miyuki, que muitos de vocês conhecem, esposa do Idra, mãe da Rachel, que são daqui, que eram daqui, que são no nosso coração, aqui da Imel Sorocaba, e que estão morando na Dinamarca. É Dinamarca, né? É. E a Miyuki está como coordenadora de comunicação, e ela faz isso de forma voluntária também, tem feito um trabalho muito bom. E é por isso que alguns de vocês me viram no Face, em Insta, não sei onde que é, e falam assim, caramba, mas eu não posto nada, eu não postei nada. E eu falo, não, mas eu vi você lá nas mídias sociais, você foi para Salvador. Aí eu falei, fui, mas foi o mês passado. Então, só para explicar, o mês passado eu estive em Salvador, e eu fui dar uma aula de perspectivas, e foi muito bom. E aí a Miyuki que fica postando essas coisas, então, nas redes sociais. O Binho e eu, a gente está de férias, a gente volta a trabalhar na terça-feira agora, depois de amanhã. Então, nas férias também a gente teve um tempo bom de descanso, e eu conto um pouquinho mais para vocês. Fecha parênteses. Provisão, então.
Então eu pensei, puxa, eu quero dinheiro para poder pagar e contratar gente para trabalhar comigo, para trabalhar com a gente lá na Frontiers. E aí eu lembrei de algo que o pastor Daniel sempre fala. Ele usa aquela passagem do cego Bartimeu. Que o cego está lá, clamando, Jesus, 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 eu estou aqui, vem aqui, vem aqui. E aí Jesus chega nesse cego e fala, o que você quer que eu te faça? E aí, se eu fosse o cego, assim como eu pedi dinheiro para pagar o salário de 2 pessoas para me ajudarem, eu ia pedir, Jesus, me dá uma cirurgia do meu olho. Jesus, me dá um cão-guia para eu não ficar tropeçando mais. Jesus, me dá uma bengalinha para eu não ficar mais tropeçando. Jesus, me dá um curso de braille para eu conseguir ler alguma coisa. Eu ia falar mais ou menos por aí. O cego Bartimeu foi muito mais inteligente do que eu. E o que ele responde para Jesus? Bartimeu, o que queres que eu te faça? Jesus, eu quero ver. Eu quero ver. Qual que é a tua necessidade? Onde você quer que Deus entre com provisão na sua vida? Você quer pedir uma bengala ou você quer pedir visão? Onde Deus pode entrar com provisão na sua vida? Eu não quero mais dinheiro para pagar 2 pessoas para me ajudarem na Frontiers. Eu quero pessoas comprometidas e competentes trabalhando com a gente na Frontiers. Com dinheiro, sem dinheiro, não sei. O que eu quero é mais gente se juntando a essa causa de ver aquele impossível acontecer, que é ver um mundo muçulmano seguindo a Jesus. O que é que Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus de Isaac, pode fazer por você? E o terceiro ponto foi o Deus de Jacó. O Deus que é Deus de um homem cujo nome significa trapaceiro, enganador, manipulador, aquele que segura pelo calcanhar. O Jacó, para quem não sabe, ele é o irmão gêmeo do Esaú, e na barriga da mãe eles já brigavam bastante. E na hora de nascer, o Esaú estava saindo primeiro, e o Jacó foi lá, agarrou no calcanhar de Esaú e falou, não, eu que você primeiro. Ele tentou ser o primogênito, mas ele saiu pegando o calcanhar do irmão. E Jacó significa isso, aquele que agarra o calcanhar. Você já vê aquelas criancinhas correndo, e aí estão correndo, e aí pega pela camiseta do outro e vai puxando para passar pela frente e conseguir ou ganhar a corrida, ou chegar mais perto de algum presente, de algum brinquedo, sei lá o quê. Era mais ou menos isso, era mais ou menos essa a natureza do Jacó. Ele engana o seu próprio pai, cego e debilitado. Você teria coragem de enganar o seu pai que está lá, fraquinho, ceguinho? Aliás, o pai dele era o Isaac, né? Fraquinho, ceguinho, meio debilitado. Enganar o seu próprio pai, se passando pelo irmão, para conseguir uma bênção. O meu pai fala que o Jacó é aquele que dava nó em pingo d'água. É aquela pessoa que vai manipulando, que encontra jeitinho, que engana, que conta uma coisinha aqui, uma coisinha lá e consegue aquilo que ele quer nas suas próprias forças. E a gente vai pensando, caramba, Deus de Jacó não parece ser um Deus muito inspirador, né? E aí o ponto que ele traz luz nessa história toda é o encontro que Jacó tem com um homem lá em Peniel. Em mais uma dos seus jeitinhos de Jacó, ele está viajando já bastante rico, voltando para sua terra, e sabe que o irmão dele está muito bravo com ele.
E no meio dessa viagem, ele está morrendo de medo, está se preparando, e aí ele para num lugar e ele fica acordado a madrugada toda lutando contra um homem, que tudo indica ser o próprio Deus. E o Jacó, ele é teimoso. Ele luta com esse homem do anoitecer até o amanhecer. E ele luta, não larga desse homem, e já está amanhecendo, o homem fala, ó, chega agora, vou embora. E o Jacó vai lá, não vai embora, e vou embora, não vai embora, vou embora, não vai embora, teimoso, chato, não largou do pé do homem, e o homem, tá bom, o que você quer, Jacó? O Jacó falou, quero só a bênção, eu só deixo você ir se você me abençoar. E o homem abençoa o Jacó, não obstante, ele fere a coxa, então o Jacó sai daquele encontro manco, mas ele recebe essa bênção. E é nesse encontro que Deus fala, olha, você não vai ser mais Jacó. Você agora vai ser chamado Israel. Quando a gente lembra de Deus de Jacó, a gente lembra daquele Deus que transforma caráter. Que faz com que um manipulador, trapaceiro, usurpador, se transforma em um guerreiro. Se transforma naquele que luta com Deus. Se transforma naquele que vai ser patriarca de 12 tribos, que vão ser usadas por Deus para levar a mensagem desse Deus ao redor do mundo. O Deus de Jacó é um Deus que transforma coração, é um Deus que transforma caráter. E aí, nessa hora da pregação, o bispo falando e eu dizendo, Deus, eu preciso ser transformada. E Deus já vinha falando comigo. Nós tiramos férias e na semana passada, acordei bem cedinho, vi o sol nascer no meio das montanhas, foi um tempo bem gostoso de devoção e adoração a Deus. E eu falo, Deus, eu estou descansada fisicamente, mas eu sinto a minha alma cansada. Tem algum cansaço que eu não consigo explicar direito, e eu não sei direito o que é. E aí, guiada pelo Espírito Santo, providência divina, uma jesucidência, eu começo a ler Mateus, e lá em Mateus 11, eu ouço mais uma vez o convite de Jesus. Mateus 11, 28, 30, para quem quiser acompanhar, que fala, venham até a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e vocês encontrarão descanso. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E as suas almas encontrarão descanso. E as suas almas encontrarão descanso. E as suas almas encontrarão descanso. Eu falei, caramba, a minha alma precisa de descanso, é a minha alma que está cansada, e eu tenho que aprender com Jesus, mas vou aprender o quê de Jesus? Jesus é tão perfeito e tem tanta coisa para eu aprender. Deus, o que eu preciso aprender agora, nesse momento de vida, para esse meu cansaço de agora? E aí, pela primeira vez, depois de ter lido muitas vezes esse versículo, eu vi, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Até hoje eu não consegui entender a profundidade disso, mas eu sei que é por aí. Ele deu uma pista e agora eu vou percorrer. Se eu descobrir um dia, eu trago uma mensagem explicando melhor para vocês. Mas me parece que mansidão e humildade de coração vai fazer com que eu encontre descanso para a minha alma. Depois a gente vê isso em algum outro lugar. Se eu conseguir descobrir isso daí, eu compartilho com vocês. Mas a Katsuya, ela não é mansa de coração, ela não é humilde de coração, e ela precisa ser isso para conseguir ter a alma descansada. Eu preciso ser transformada pelo Deus de Jacó. E você? Qual que é a transformação que você quer que Deus faça na sua vida? O que é aquela característica que talvez esteja com você desde a nascença, e que você não gosta muito dela. E você já chegou a falar que, é a minha personalidade. É a minha criação, não tem jeito. Eu sou assim mesmo. Não tenho que mudar.
Qual é essa característica que, por mais desculpas que você tenha para mantê-la em si, você sabe que é pecaminosa? E mais do que isso, você sabe que Deus, o Deus de Jacó, é poderoso para transformar o seu caráter, para transformar essa sua qualidade. Que característica é essa que você quer falar, Jesus, eu abro meu coração. Vem e me transforma. Nas férias passadas, do começo do ano, o Binho e eu, a gente leu Crônicas de Nárnia. E foi legal porque a gente já tinha assistido o filme, mas a gente não tinha lido o livro juntos. E tem uma cena que tem um menino chamado Eustáquio, ele é muito encardido. Um menino chato, pentelho, aquele menino mimado, com pinta de intelectualizado, que se acha superior aos outros, que tira sarro de todo mundo, mas que no final das contas, muito, muito carente, sozinho, isolado, ninguém quer ser amigo dele. E no meio da história, ele se transforma num dragão. São crônicas de Nárnia. Então, assim, o menino se transforma num dragão. E nessa transformação, em se transformar um dragão e ver o quanto que ele poderia ser horrível, ele começa a pensar na vida, e aí ele começa a perceber o quanto de coisa errada ele tem feito. E aí ele começa a querer se transformar, deixar de ser dragão. E ele não consegue. E é o próprio Aslan, que é o leão dessa história, que figura Jesus, que vem para fazer com que o Eustáquio consiga tirar a carcaça de dragão. Então, o Eustáquio ele começa a se raspar e tentar tirar as escamas dele. E ele começa a se machucar e ele quer se livrar daquela pele de dragão. E ele começa a se esforçar muito, a sangrar, a suar, a chorar de dor. E ele não consegue se livrar daquela natureza de dragão. E ele fica tentando, vez após vez, e ele falha, ele continua sendo dragão. E aí, é quando Jesus aparece, é quando Aslan aparece, que ele então é liberto daquela carcaça, daquela casca de dragão e volta a ser quem ele era. Mas um menino muito mais legal, temeroso, humilde. E a gente também está em pele de dragão. Deus criou cada um de nós para sermos pessoas perfeitas, parecidas com Jesus. Mas o pecado vem e começa a colocar escamas na gente, e a gente começa a ficar com umas patas grandes, desengonçadas, a gente começa a cuspir fogo, a gente começa a ficar com garras que agridem, e não é essa a nossa natureza. E se a gente quiser nos livrar disso por nosso próprio esforço, a gente vai se machucar, vai conseguir tirar uma pelinha superficial, mas a gente não vai conseguir ser transformado de verdade. O Deus de Jacó, ele transforma de verdade. Esse é o nosso Deus, um Deus de Jacó que nos transforma. Qual que é a área da sua vida que você quer que esse Deus de Jacó entre? E é muito interessante ver que essas histórias elas se interligam e elas passam umas pelas outras e elas voltam umas nas outras. Porque quando a gente lembra do Deus de Isaac, lembra daquele cordeirinho que foi a provisão, a gente sabe que aquilo foi sombra do que Jesus faz por nós hoje. Hoje, nós, Isaques, não precisamos morrer em sacrifício, porque alguém morreu no nosso lugar. Porque Jesus morreu por mim, por você, pelo seu vizinho, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus colegas, pelos seus amigos. É porque Jesus morreu pela humanidade que hoje a gente pode ter essa nova natureza. A gente pode ter acesso a um pai, a um relacionamento que pode transformar as nossas vidas. A gente pode ter acesso a alguém que pode nos prover tudo aquilo de que a gente necessita. E a gente pode ter acesso àquele que promete que Ele quer nos abençoar sobremaneira,
para que a gente possa ser bênção na vida dos outros, para que a gente possa ser abençoadores. E para os mais detalhistas, vocês devem ter percebido. Poxa, Katsui, mas você disse que a mensagem da pregação era Pai Nosso. Pensei até que você ia falar de alguma oração conhecida por aí. E você falou de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que Pai Nosso tem a ver com esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É que provavelmente, eu não sei se você fez esse mesmo exercício que eu fiz ontem, né? A cada momento da pregação, eu fui pensando, o que eu posso aplicar isso na minha vida? Mas, se você pensou em pedidos específicos nessas 3 áreas, Deus de Abraão, que é o Deus do impossível, Deus de Isaac, que é o Deus da provisão, Jeová Jiré, e o Deus de Jacó, que é um Deus que transforma a gente, provavelmente o seu pedido por algo impossível, o seu pedido por provisão e o seu pedido por transformação, muito provavelmente, eles estão relacionados com outras pessoas. Muito provavelmente, eles impactam, eles envolvem, eles tocam outras pessoas. Isso é porque a gente é um ser comunitário. Ainda mais porque o nosso Deus é um Deus comunitário. Não é o Deus só do Abraão. Não é o Deus só do Tadashi. Não é o Deus só da Regiane. Não é o Deus só do Ricardo. É um Deus de várias pessoas. É um Pai que é nosso. É coletivo, não é individual. E talvez não, com certeza, Deus cuida desses nossos pedidos que impactam outras pessoas, mas que estão num círculo menor. Talvez os seus pedidos impactaram você e a sua família nuclear. Talvez a sua família estendida. Talvez o pessoal do seu bairro, da sua empresa, da sua escola. Talvez os círculos fossem maiores. Mas Deus vai te abençoar nos círculos menores, mas eu queria te desafiar a pensar em círculos maiores também. O John Wesley, a gente acabou de sair de um culto metodista livre, né? Se falou muito de John Wesley. E o John Wesley fala que o mundo é a minha paróquia é o mundo. Em uma dos compromissos que os pastores presbíteros que foram ordenados ontem, o que eles fizeram foi se comprometer a levar essa mensagem de Jesus para o mundo todo. O logo tradicional dos metodistas livres tem um globo atrás, uma cruz e uma chama que representa o Espírito Santo em movimento. Isso faz parte do nosso DNA. Isso faz parte de quem a gente é. E não só como metodista livre, mas como seguidores de Jesus. Isso faz parte de quem a gente é. E se a gente não está expressando isso, se essa parte do nosso DNA não está aparente, talvez aí tenha um espaço para o Deus de Jacó atuar. Eu fiquei pensando, né? Talvez uma transformação pessoal de generosidade se reverta, uma transformação pessoal de generosidade, pensando em Deus de Jacó, se reverta em uma provisão do Deus Jiré, do Jeová Jiré, do Deus de Isaac, uma provisão financeira para Yurie, que esteve aqui com a gente algumas semanas atrás, pastor Seide, que está lá no Japão, batalhando para conseguir manter aquele prédio em que a igreja se reúne, em que as crianças são ensinadas, em que a comunidade é acolhida. O Charaba, que esteve aqui com a gente também no mês passado, o Tiago Charaba, que está indo com a família toda para o Kurdistão, trabalhar com os muçulmanos de lá. Talvez vai ser através da ação do Deus de Jacó em nós, mudando o nosso coração para um coração cada vez mais generoso, que Ele vai usar para atender as orações como Deus de Isaac, as orações que a Yuri, o pastor Seide, o Tiago Charaba e tantos outros têm feito nos campos missionários. E aí Deus vai, então, aparecer como Jeová Jiré, um Deus da provisão. E isso tudo vai impactar
para que boa parte daqueles 125 milhões de japoneses com coração duro e frio se convertam aos pés de Jesus. Ou para aqueles milhões de curdos ou muçulmanos lá do Oriente Médio com um coração também duro, mas um coração mais quente, também se convertam a Jesus. Ou para aqueles venezuelanos e indígenas lá no Amazonas, também sejam abençoados com o Evangelho de Jesus através da equipe da Yurie. A gente faz parte de uma família que tem um pai que nos ensinou a chamá-lo de nosso e não meu. Jesus nos ensina a orar uma oração que lembra que o Pai é nosso, não é o meu Pai, não é da Katsui, não é só do Abraão, não é só do Isaac, não é só do Jacó. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, que a gente possa ser desafiado por essa palavra e pedir que Deus venha e nos transforme nos nossos círculos menores, para que a gente tenha um impacto em círculos cada vez maiores, como indivíduos, mas principalmente como igreja. Vamos orar? Eu vou dar alguns minutos para você orar de forma silenciosa aquilo que o Espírito Santo trouxe à sua mente enquanto você ouvia essa mensagem, sobre qual é o impossível que você quer vê-lo agindo, sobre qual que é a provisão de que você precisa e sobre qual é a transformação pela qual você quer passar junto com Deus. Coloque esses assuntos diante do seu Pai, diante do nosso Pai. E logo em seguida eu oro coletivamente. Pai nosso, nós te reconhecemos, Senhor, como Rei das Nações, e que o Senhor revelou ontem para algumas pessoas, através da presença de bispos ao redor do mundo todo, se reunindo em amor, em respeito, orando e clamando pela tua igreja, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Um Senhor que é tão criativo e fala e se manifesta de tantas maneiras diferentes. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua diversidade, por nos mantermos unidos nessa diversidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus coletivo, é um Deus que atua de diferentes formas com diferentes pessoas, mas nos mantém conectados de alguma forma. Senhor, nós te clamamos, Deus, pelos pedidos que foram feitos aqui e que mesmo silenciosamente o Senhor ouviu. Aqueles pedidos por algo impossível. Senhor, nós te rogamos, Pai,
Assim como o Senhor agiu na vida de Abraão e Sara, lhe concedendo um filho, em idade tão avançada, a gente pede, Deus, que o Senhor faça impossíveis nas nossas vidas também, nas nossas famílias, nos nossos lares, nas nossas comunidades, no nosso país, em outros países. Senhor, faz o impossível, Pai. Faça o impossível, nos abençoa de forma extraordinária para que a gente seja abençoadores também de forma extraordinária. Senhor, como Deus de Isaac, a gente também te agradece porque o Senhor vai dar toda a provisão de que a gente precisa, na hora certa, na quantidade certa, no tempo certo, na forma certa. Ajuda a gente a estar atento para quando o Senhor aparecer com a provisão. Ajuda a gente a ver o cordeirinho que às vezes vai estar no meio de um arbusto, não vai estar tão claro, mas vai estar ali. E assim como o Senhor proveu aquele cordeirinho, a gente te agradece, porque o Senhor proveu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Nós te agradecemos pela salvação. E aqueles de nós que ainda não entendeu direito o que esse Jesus fez por nós, que essas pessoas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo agora. E que elas sejam cheias de uma vontade intensa de buscar mais sobre esse Jesus. E que elas conheçam esse Jesus, que elas perguntem desse Jesus para alguém. E que elas possam ter um encontro verdadeiro com Ele também, Deus. E, Senhor, nós te agradecemos também por lembrar que o Senhor é um Deus de Jacó, um Deus que transforma a gente, um Deus que nos livra dos nossos pecados, um Deus que muda o nosso caráter para melhor. Senhor, opera em nós. Age naqueles lugares mais difíceis, mais dolorosos, Senhor. Ajuda a gente a se abrir para essa cirurgia, Pai. Ajuda a gente a se abrir para essa intervenção que o Senhor vai fazer em nós, Pai. Talvez vá doer, assim como doeu na coxa do Jacó, mas vale a pena, Senhor. A gente vai ficar mais dependente de Ti, a gente vai ficar coxo talvez, mas sim, dependendo e lembrando sempre que essa dor nos leva para mais perto de Ti. Ajuda-nos, Senhor, nos transforma, Pai. E que essa transformação, essa provisão e esse milagre nas nossas vidas possa reverberar ao redor do mundo. Que ele possa impactar a Yurie, Pastor Seide, Pastor Oscar, o Charaba e tantos outros missionários que temos apoiado. Que a gente possa fazer parte dessa história que é muito maior do que a nossa própria. Que o Senhor aumente os nossos círculos de influência, Senhor. Ajuda a gente a pensar cada vez mais amplamente. Obrigada, Deus. Que o Teu nome seja louvado, exaltado, que as santas incomodações do Espírito Santo nos acompanhem ao longo dessa semana e que esse impossível, essa provisão e essa transformação sejam visíveis daqui a algum tempo em toda essa igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.